Sabe aquele dia em que você faz algo só para sair da rotina e acaba se envolvendo de um jeito que não esperava? Foi assim comigo. Eu tinha 33 anos, preso a uma rotina como contador, algo que eu sempre soube que agradava meus pais, mas que nunca tive certeza se era mesmo o que eu queria. Um colega do trabalho sugeriu umas aulas de pintura, meio como uma piada, achando que eu precisava relaxar um pouco. E eu fui sem grandes expectativas, só para ver no que dava. Logo na primeira aula conheci a Letícia. Ela era o oposto de tudo que eu era. Parecia que cada palavra que saía da boca dela era acompanhada por um gesto largo, como se até a conversa precisasse de expressão. Ela pintava como se estivesse dançando sem medo de errar, e aquilo me deixou desconcertado. Eu lembro de ter me sentado ao lado dela e mal consigo falar de início. Tudo nela era tão leve, enquanto eu sentia como se estivesse carregando toneladas nas costas. Letícia logo moletom e soltou uma risada. Não é uma prova, sabia? Foi o que ela disse, como se estivesse lendo minha mente. Essa frase me acompanhou a aula toda, porque eu sempre tratei cada coisa na vida como se precisasse ser perfeita e validada. Enquanto ela brincava com as cores e eu ficava obcecada em fazer algo que fizesse sentido, percebia que o jeito de Letícia enxergar o mundo me fascinava. Naquela primeira aula vi algo que eu nunca tinha experimentado: a possibilidade de viver sem a necessidade de corresponder a tantas expectativas. Com o passar das semanas, aquela aula virou minha fuga. Eu tentei não demonstrar, mas esperava ansiosamente para vê-la de novo, para entender mais daquele mundo que ela carregava e parecia querer compartilhar. Letícia era livre de um jeito que eu não sabia que alguém poderia ser. Ela pintava com intensidade, espalhando as cores sem nem se preocupar se elas combinavam, enquanto eu, mesmo ali no meu momento de liberdade, ainda tentava seguir uma estrutura como se houvesse uma maneira certa de pintar. Era como se eu tivesse levado as regras do escritório para a tela e, de alguma forma, isso me faria sentir patético ao lado dela. Uma noite, depois da aula, estávamos guardando as coisas e Letícia me chamou para tomar um café. Eu nunca fui muito de aceitar convites impulsivos, mas uma curiosidade falou mais alto. Conversamos por horas. Letícia me contou sobre como ela também tinha enfrentado um tempo com os pais tentando controlar sua vida, mas um dia simplesmente parou de lutar contra o que ela queria e escolheu seu próprio caminho. A cada palavra eu sentia um misto de admiração e inveja. Eu nunca soube o que era fazer escolhas só por mim, e todos, ouvindo Letícia falar, perceberam que talvez fosse isso o que eu precisava, mas o medo de desapontar meus pais continuava a me segurar. Nos dias seguintes, tudo aquilo ficou martelando na minha cabeça. Letícia parecia me desafiar sem nem tentar, só pelo jeito como vivia. Eu via pensando em cada palavra que ela tinha dito no café, em como ela tinha descrito o intervalo de viver sem a constante aprovação dos outros, e ao mesmo tempo isso me assustava. A ideia de desapontar meus pais, que sempre esperavam que eu fosse o filho exemplar, parecia grande demais para ignorar. Mas cada vez que eu me pegava questionando minhas escolhas, a imagem de Letícia me vinha à cabeça com aquela facilidade para transformar incertezas em apenas mais uma parte do processo. Numa dessas aulas, eu finalmente me deixei levar pela ideia de pintar sem medo. Letícia, ao meu lado, ouviu minha hesitação e abriu um sorriso. Foi uma sensação libertadora, como se eu estivesse testando algo novo pela primeira vez na vida. Nós dois ficamos até mais tarde no estúdio, e enquanto todos já tinham ido embora, Letícia e eu estávamos ali, em silêncio, lado a lado. Em algum momento ela se mudou e colocou a mão no meu ombro, apenas observando meu trabalho. "Viu? Não precisa fazer sentido para ninguém, só para você?" disse ela. Eu não sei explicar, mas ali, naquela hora, tudo pareceu diferente, mais leve. Quando saímos do estúdio naquela noite, a cidade estava quieta, e o frio trazia uma sensação estranha de calmaria. Caminhamos sem rumores por algumas ruas, como se nenhum de nós realmente quisesse ir embora. Letícia conversou sobre seus próximos projetos de arte, todos eles meio arriscados, sem garantias de que dariam certo. Fiquei fascinado com aquela confiança de alguém que abraçou o incerto com tanta naturalidade. No meio da conversa, ela parou de repente, olhou para mim e disse:
Você sabia que dá para ser feliz sem ter tudo planejado? Era uma pergunta simples, mas que me atingiu de um jeito inesperado. Eu fiquei em silêncio, tentando absorver o que aquilo tinha para mim. Era tão diferente da forma como eu tinha vivido até ali, tentando sempre ter controle sobre tudo, medindo cada passo para agradar os outros, principalmente minha família. Ela apenas convidou como se entendesse o conflito que eu estava vivendo internamente. Você deve tentar, talvez seja exatamente o que está faltando, ela disse como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E pela primeira vez pensei que talvez ela tenha feito certa, que talvez eu estivesse perdendo algo importante por viver tão preso a regras e expectativas. No caminho de volta, eu me peguei refletindo sobre cada escolha que tinha feito até aquele momento. Era como se as palavras de Letícia tivessem aberto um portal dentro de mim, me mostrando todas as possibilidades que eu ignorava em nome de uma vida segura. Quando chegamos ao meu carro, ficamos parados, meio sem jeito, mas sem querer dizer adeus. Letícia me olhou de um jeito sério, como se estivesse esperando uma minha decisão. Eu sabia que tinha chegado num ponto onde só me restavam duas opções. Ou eu continuava preso ao caminho que sempre segui, ou dava um salto de fé e me permitia sentir tudo aquilo que ela representava. Antes que eu pudesse pensar demais, me aproximei e a beijei. Foi um impulso, mas um dos mais sinceros que já tive. Letícia retribuiu, e foi como se o mundo tivesse parado ali, naquele instante. Nada mais parecia importar, nem minha carreira, nem as expectativas dos meus pais, nem a culpa que eu carregava por querer algo diferente. Foi um beijo que, de algum jeito, me libertou. Quando nos afastávamos, Letícia me olhava com um sorriso que misturava surpresa e compreensão, como se soubesse que algo em mim tinha mudado de verdade. Aquele momento me marcou porque foi ali que eu senti, pela primeira vez, que poderia escolher meu próprio caminho. Naquela noite, depois que nos despedimos, fui para casa com uma sensação de leveza que não sentia há anos, mas junto com a euforia veio o medo. Eu peguei questionando se realmente teria coragem de seguir adiante com essa nova visão, de romper com as expectativas que sempre me acompanharam. Minha mente voltou para Letícia, para o jeito como ela enfrentaria a vida sem necessidade de aprovação, e por um instante imaginei como seria ter a mesma liberdade. A possibilidade parecia tão atraente quanto assustadora, e eu sabia que, para viver isso de verdade, precisaria confrontar tudo o que sempre conheci. Nos dias que seguiram, tentei voltar à minha rotina como contador, mas algo estava diferente. O trabalho, que antes era confortável e seguro, parecia agora um fardo. Eu não consegui parar de pensar em Letícia, nas nossas conversas, não que eu senti quando estava ao lado dela. Comecei a perceber que talvez aquela segurança toda fosse apenas uma prisão disfarçada. Pela primeira vez, pensei seriamente em largar tudo, em me permitir explorar outros caminhos, tanto na minha carreira quanto em relação ao que eu queria para mim mesmo. E naquele momento senti que Letícia tinha sido um impulso que eu precisava para finalmente abrir os olhos. Uma tarde, enquanto organizava uns papéis no escritório, recebi uma mensagem dela. Era um convite para uma exposição ao ar livre que ela ajudaria a montar. Fui sem pensar muito, sabendo que aquele encontro seria diferente. Ao chegar, encontrei Letícia rodeada de cores, telas tão enormes e pessoas que compensam livres quanto ela. Ela me viu e veio até mim com aquele sorriso que eu já conhecia bem. "Que bom que você veio", ela disse, e algo no seu olhar me deixou sem palavras. Andamos juntos pela exposição e cada obra que ela me mostrava eu sentia como se estivesse me desconstruindo e me reconstruindo ao mesmo tempo, peça por peça. Em um momento, Letícia segurou minha mão e me levou para um canto mais silencioso. "E aí, Tom, o que você vai fazer?" Foi uma pergunta simples, mas eu sabia que ela queria saber se eu estava disposto a mudar de verdade. Fiquei ali, parado, olhando para as obras à nossa volta e para ela, tentando encontrar uma resposta. Por fim, tudo o que consegui dizer foi que queria ser mais do que aquela cara controlada e previsível que sempre fui. Ela enviou e apenas disse que essa era a primeira escolha de muitas que eu ainda teria que fazer. E naquela despedida senti que ela me deu algo mais valioso do que qualquer conselho, a coragem de finalmente acreditar que eu poderia me reinventar